Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus escrito pelo pastor Ananias Louveira. Quem é o pastor Ananias Louveira? Ele é meu irmão carnal e também pastor auxiliar da Igreja A Palavra de Cristo para o Brasil. Ele me mandou 14 mensagens. Só que eu ainda estou na segunda mensagem. Hoje eu vou começar a segunda mensagem. A primeira mensagem deu 3 áudios, a segunda mensagem deu mais 3 áudios. Aliás, a introdução somente da mensagem dele deu 3 áudios. A primeira mensagem deu mais 3 áudios. Hoje eu estarei entrando na segunda mensagem, da qual ele nos apresenta algo extraordinário para nossas vidas. Então, vamos analisar, falando sobre a restauração, à semelhança de Deus. Ele fala restaurando a sua semelhança em nós. Eu convido vocês a lerem comigo. Eu estarei lendo hoje na Bíblia Almeida Corrigida, a edição corrigida de Almeida. Então, estarei lendo Romanos 5, versículo 12 até o versículo 21, onde está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muita ofensa para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muito será feito justo. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito bem, amados. Vamos fazer uma análise da mensagem de hoje.
Vemos aqui, amados, que a humanidade foi criada à imagem de Deus. Ao lermos o livro da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nós começaremos a entender também a queda do homem. Então, não é necessariamente uma imagem física que Deus criou, e sim a imagem de habilidade e capacidade. Essa é a imagem que Deus criou o ser humano. A imagem, neste contexto bíblico, amado, refere-se à qualidade da razão, do intelecto e das emoções, inclusive da curiosidade e da capacidade de se fazer escolhas. Fomos criados com a capacidade de amarmos, sacrificarmos e apreciarmos o que é bom, aquilo que é verdadeiro, correto. Porque Deus nos criou desta maneira. Deus nos criou com um só propósito, para si mesmo, para que tivéssemos um relacionamento com Ele. Este é o verdadeiro, nosso mais sublime chamado, amados. Deus não precisava, nem desejava, pois mais que isso, pois havia os anjos nos céus que o adoravam. Então Deus, Ele não precisava, nem mais desejava, pois os anjos o adoravam. Ou Ele teria criado mais anjos para adorá-lo. Ao contrário, amado, vemos que toda a Bíblia que Deus desejava filhos e filhas que compartilhasse de um relacionamento de intimidade e amor com Ele. Contudo, a oportunidade do relacionamento com Deus foi arruinada, foi interrompida quando o pecado entrou no mundo, através da desobediência voluntária de Adão e Eva. A desobediência deles trouxe o pecado a toda a humanidade, a todo ser humano. É o que eu vos li no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 até 21. No entanto, nessa ocasião, o fantástico plano de Deus para a redenção do seu relacionamento com a humanidade foi colocado em ação. Lá, logo mesmo quando o homem errou, quando o homem caiu em pecado, Deus já começou o seu projeto de reconciliar o homem novamente consigo. Gênesis 3, versículo 15. A humanidade foi, então, Deus começou agora a criar um plano para trazer a humanidade novamente consigo. Sua semente, a semente que se refere-se à posterior encarnação e ao nascimento virginal do Filho de Deus, Jesus Cristo. No tempo designado, a qual Gálatas 4, verso 4 e 5 se refere. Cristo, o Filho de Deus, veio à terra e morreu pelos nossos pecados. E o seu ato sacrificial abriu a possibilidade de um relacionamento restaurando com o nosso Criador toda a humanidade. Deus, o qual havia sido muitas vezes aquilo que havia sido destruído por causa do pecado, Deus agora conserta através do sangue sacrificial de Cristo. Então, através do recebimento da obra da salvação de Cristo, através da fé nele, os nossos pecados podem ser perdoados
e nós podemos conhecer Deus e ter comunhão com Ele. Então, esta obra, amado, que Deus proporcionou a cada um de nós, a obra de transformação, mas além disso, Deus também quer nos libertar das consequências do pecado e dos danos que ele causa em nossa vida, dos danos que o pecado causou em toda a humanidade. Assim sendo, como resultado direto da nossa salvação em Cristo, Deus começa a operar em nossa vida para nos transformar de volta à imagem segundo a qual nós todos fomos criados, que é a própria imagem de Deus, a imagem que Ele quer criar em nós, pois que os dantes conheceu Ele, também Ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Eu vos falei na devocional ao Espírito Santo que nós precisamos ter um caráter transformado que se assemelhe ao caráter de Cristo, para que Ele pudesse ser, Jesus, o Filho de Deus, ser o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos 8, verso 29. Esse versículo, amado, ele revela que para os que veem a Cristo, aquele que se aproxima de Cristo, ele se aproxima para receber a salvação. A vontade preordenada de Deus é que devemos ser transformados a fim de que sejamos conforme a imagem do seu Filho. A obra da transformação começa na salvação e continua durante toda a nossa vida. Deus é infinitamente sábio. Ele planejou, amado, que o seu reino funcionasse de uma certa maneira por razão específica. À medida que formos cada vez mais transformados à imagem da nossa criação original, a imagem do seu Filho, então irá acontecer duas coisas cruciais. Irá acontecer. Primeiro, nós conseguiremos andar num relacionamento com Deus de uma maneira da qual nós poderemos ter comunhão com Ele. E cada vez mais nos aprofundamos nessa comunhão. Foi o pecado que destruiu o que ainda pode, e muitas vezes o pecado ainda pode destruir o nosso relacionamento com Deus. Assim sendo, à medida que somos libertos do pecado e das suas consequências, temos então uma capacidade maior de experimentarmos um relacionamento mais amoroso e profundo com o nosso Criador. O segundo, serem restaurados no lugar, e é o propósito que Deus tinha em mente para nós. O homem não foi criado no pecado, nem para o pecado. Fomos criados em santidade e na inocência e na pureza. Toda a criação original de Deus era boa. Aí então Deus viu tudo o que ele havia feito e de fato era muito bom. Gênesis 1, verso 31.
Não fomos criados com defeito, mas o pecado destruiu a bondade do nosso padrão original. Portanto, à medida que fomos libertos do pecado e transformados no sentido de ficarmos cada vez mais libertos das consequências, o resultado será alegria, paz e uma sensação de liberdade cada vez maiores em nossa vida. Aí então estaremos muito mais preparados para o cumprimento da vontade e do propósito de Deus. Portanto, podemos dizer confiantemente que a transformação pessoal é uma das mais altas prioridades de Deus para cada um de nós. A transformação é melhor definida neste contexto como sermos transformados mais à imagem de Jesus em nossos pensamentos, desejos e ações. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Amanhã eu estarei dando o segundo tópico desta mensagem, falando sobre a transformação através do poder do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos conceda graça e paz. Eu não sei quanto áudio dará essa mensagem que o pastor Ananias me mandou. Ele é bastante longo, então estarei dividindo em parte. Cada dia eu estarei trazendo um pouquinho. Então, amanhã eu estarei falando sobre a transformação através do poder do Espírito Santo. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia e de bondade, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, mais uma vez, orando e buscando a tua presença, pedindo, Senhor, que as minhas palavras encontrem eco na alma deste meu irmão, desta minha irmã que me ouve. Ó Deus, entra no lar deste teu servo, entre no projeto, na empresa, entra na vida sentimental, na vida empresarial. Entra, Senhor, nos lares de cada um, Pai, transformando, recriando e reprogramando o coração de cada um, Pai, para que a tua glória, teu Shekinah e o teu poder permaneça na vida de cada um, pois o Senhor tem este poder. O Senhor é Deus santo e poderoso, um Deus misericordioso, longânimo, compassivo, um Deus perdoador, um Deus que restaura o ser humano, levando a ter comunhão contigo. Por isso eu te glorifico e te exalto, em o nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, cura, Senhor, as feridas, as mágoas de cada coração. Arranque, Senhor, o ódio e o rancor, dando a cada um de nós, ó Pai, a mente de Cristo. Amém e amém.